Olá pessoal, Prof. Mari, Matemática. Continuamos com o estudo da geometria, agora com o estudo dos ângulos e especificamente nessa aula nós vamos ver sobre o que é um ângulo, como medir um ângulo, que instrumento usar para medir um ângulo e qual é a classificação de um ângulo, né? Quais são as classificações que existem para os ângulos. E esse assunto ele inicia lá na página 144 e 145. Nós vamos para lá. Então, na página 145, lá da apostila de vocês. E aí, ele começa mostrando lá sobre o que é um ângulo. E para definir o ângulo, ele mostra para vocês, na página 145, alguns relógios, né? Se a gente parou para observar um ponteiro de um relógio, conforme o tempo vai passando, os ponteiros eles vão girando. Tem um eixo e eles vão fazendo o giro, né? E aí o ponteiro dos minutos, ele completa uma volta completa em 1 hora, né? E o ponteiro das horas demora lá 12 horas para dar uma volta completa. E aí a gente consegue observar aqui este exemplo, né? Através do relógio. A gente consegue observar que essa abertura que aparece entre os dois ponteiros é o ângulo formado, mas existe um outro ângulo também, não só esse. O ângulo que está fora, a parte de fora, que não está pintada, que é a parte branca, também é um outro ângulo. E aí a gente diferencia como ângulo maior e ângulo menor, tá? Mas, basicamente, para a gente definir ângulo, o que é importante a gente saber? Observar essa imagem que está aparecendo aí para vocês. O que a gente consegue ver nessa imagem? A gente consegue ver que existem duas semi-retas. Lembra que na última aula a gente viu sobre reta, segmento de reta e semi-reta. Então a gente conseguiu ver lá que a semi-reta ela tem um começo e não tem um fim. Então nós temos aí duas semi-retas. Tem a semi-reta A e a semi-reta B. Tá? A semi-reta A e B, elas são unidas por um mesmo ponto, que a gente vai chamar de origem, tá? Então, elas se unem ali na origem. Vocês podem observar aí na imagem a origem, tá? Então, vocês conseguem observar aqui a reta A reta B e a origem, tá? Então, nós vemos aqui a origem. Bom, nós conseguimos ver também duas coisas importantes. Aqui dentro da reta A e B, na parte interna, a gente consegue observar aqui, ó, alfa. Então, a gente consegue verificar que foi dado um nome para esse ângulo. Normalmente, a gente coloca um grau para o ângulo, né? Uma medida que vai um número e uma unidade de medida, que é o grau. Mas aqui ele só está representando, está mostrando para vocês a definição de ângulo, tá? Ou como a gente representa geometricamente o ângulo. Então, esse é o ângulo menor. Por que eu digo que esse é o ângulo menor? Porque do lado de fora tem o ângulo beta. Então, eu tenho o ângulo que está aqui fora, que é o maior, e o ângulo que está dentro dessas semi-retas, que é maior. E ambas essas semi-retas e ambos os ângulos estão sobre aquele plano alfa. Ou, nesse caso aqui, é plano π, que ele deu o nome, tá? Não é plano alfa, plano π. Muito bem. Então, aqui a gente conseguiu observar como a gente representa geometricamente um ângulo. Mas a gente pode lembrar que um ângulo ele pode ser formado quando a gente inclina uma cadeira de praia, por exemplo. Um ângulo pode ser formado também na inclinação de um telhado de uma casa. Quando a gente abre uma porta, também a gente vê esse giro acontecendo e aí nós também temos ângulo formado. E nesse instrumento aqui, ó, que é o compasso, nós também temos a ideia de ângulo, porque quando a gente abre e fecha, a gente também tem duas semi-retas, né, que são representadas por essas partes aqui do compasso, e eu posso abrir ou fechar, aumentando ou diminuindo o ângulo interno. Mas lembre-se que eu também posso ter um ângulo externo aqui, que pode ser maior ou menor, né? Então, depende do ponto de vista, tá? Muito bem. Então, a gente consegue observar nessa página 145 que um ângulo, então, ele pode ser chamado da seguinte maneira, ó, ângulo AOB ou alfa e beta e o vértice O e lados OA e OB. Então, vamos entender isso melhor. Então, quando a gente tem lá duas semi-retas, então,
vou desenhar um ângulo qualquer aqui. Então, eu tenho duas semirretas. Vou chamar essa semirreta aqui de A, essa semirreta de B, como vocês têm lá na imagem de vocês. Bom, então, a gente tem a origem, que é o encontro das duas semirretas. A gente pode chamar de O, a origem. Então, o que a gente vai... Que itens ou o que complementam o ângulo? Então, a gente tem os lados do ângulo. Os lados do ângulo são as semirretas. Então, a gente vai chamar de OA, que é uma das semirretas que vocês conseguem observar aí. E aí, a gente coloca sempre em cima dessas duas letras um segmento de reta. Ou, melhor, uma semirreta, que tem início e não tem fim. Tá? Como vocês podem verificar aqui, tem um início, mas não tem fim, porque tem a flechinha lá indicando que é infinita, semirreta. E qual que é o outro lado que nós temos? Temos o lado OB. Isso é o que compõe o ângulo. O que mais nós podemos dizer? Bom, existe um vértice nesse ângulo. O vértice é o O, tá? Então, esse é o vértice do ângulo. Como que a gente chama o ângulo? A gente pode dar um nome para o ângulo. A gente sempre coloca assim, ó, A, O, B. O vértice sempre fica no meio, com um acento em cima dele para indicar que ele é o vértice. Tá legal? Então, essa é a maneira que a gente identifica, né, ou desenha, constrói um ângulo. Agora, qual o instrumento que a gente usa para medir um ângulo? Se vocês observarem na página 145 do livro, vocês vão ter essa imagem. Alguns de vocês talvez tenham um instrumento como esse, que é o transferidor, que serve para medir o ângulo, ou alguns vão ter aquele completo de 360 graus, que é a volta completa. Eu tenho um aqui bem pequenininho, olha só, gente, porque para desenhar para vocês tem que ser um bem maior do que o que vocês têm aí, né? Então, o meu também é de meia circunferência, tá? Então, ele vai medir até 180 graus, mas dá para medir ângulos maiores com ele também, tá? E tem, como eu comentei, aquele de 360. Qual que é a unidade de medida do ângulo? É o grau. Só não pode confundir com graus Celsius, hein? Porque graus Celsius é de temperatura, tá? A unidade de medida do ângulo é só grau. Então, a gente vai dizer 30 graus, 40 graus, 50 graus. Tá legal? Muito bem. Na página 146, vocês vão observar que tem um RA lá em cima. Bem legal esse RA, gente, é para vocês classificarem o ângulo conforme a medida dele, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer esse RA. Se puderem, façam mesmo. Ah, professora, eu não tenho transferidor na minha casa. Eu não tenho esse instrumento aqui que mede ângulo. Tem como fazer um improvisado? Tem. Então, aí na página 146 da apostila de vocês, vocês vão ter aqui um desenvolver e aplicar, que é um passo a passo de como construir um transferidor. É claro que ele não vai ter as medidas tão exatas quanto esse aqui, e não vai também ter todas as medidas de ângulos, mas é uma maneira de você construir o ângulo, tá legal? Bem, como que eu classifico então os ângulos? Como que eu dou o nome para os ângulos? Aí na página 146 tem essa classificação. Então, a gente vai chamar de ângulo agudo. Então, vocês vão conseguir observar aqui, ó, ângulo agudo. Quando eu tenho uma medida menor que 90 graus, ângulo agudo, tá? Temos o ângulo obtuso, em que ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, ele fica entre 90 e 180 graus. Temos o ângulo reto, temos o ângulo reto, que ele tem medida igual a 90 graus, tá? Ele mede exatamente 90 graus e podem observar que ele tem um desenho específico, ele tem um quadradinho ali naquele cantinho para indicar o ângulo, tá? E temos também o ângulo raso, que ele também tem uma medida específica, que é de 180 graus. Ele tem esse desenho aí reto, tá? Então, só para a gente entender bem, a gente tem essas medidas e tem 4 tipos de ângulos. Então, nós temos o ângulo raso, que ele mede 180 graus, e aí o desenho dele, ele é somente uma reta, tá?
Na verdade, são duas semirretas, uma que vem para o lado direito e outra que vem para o lado esquerdo, tá? Então, eu tenho duas semirretas aqui, e isso é o ângulo de 180 graus. Nós temos o ângulo reto, não pode confundir com raso, que mede 90 graus, e aí a gente tem lá duas retas na perpendicular uma da outra, e a característica do ângulo reto é esse quadradinho aqui, para indicar que ele mede 90 graus. Temos o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 graus, e menor que 180 graus. Então, ele vai ficar entre 90 e 180, tá? Pode ser assim a representação do ângulo. E tem o ângulo agudo, que ele vai ser menor que 90 graus. Que aí a gente vai representar mais fechadinho esse ângulo, essas semirretas, tá? Ângulo agudo. Beleza, pessoal? Muito bem. Na página 147, vocês vão observar que tem assim, ó, o seguinte exercício, a seguinte atividade. Nós temos lá a representação de alguns ângulos e ele pede para que a gente faça a medida desses ângulos. Verifique qual é a medida dos ângulos. Então, olha lá o exercício que vocês têm. Utilizando o transferidor, meça os ângulos e classifique-os, tá? Então, olha o primeiro lá que é o A, ângulo A. Eu não tenho como fazer a medição exatamente dele, tá, gente? Mas eu vou colocar um ângulo aqui, ó, vamos pegar esse aqui que eu fiz a medida, ó, esse ângulo obtuso. Então, como que eu vou medir esse ângulo obtuso para saber exatamente o valor dele? Eu sei que ele fica entre 90 e 180, mas qual especificamente é o valor desse ângulo? Então, eu vou usar o transferidor. Todo transferidor, gente, tem uma marcação aqui no meio. O meu acabou não tendo, mas eu sei que a metade dele é o 20 aqui, tá? Então, eu vou pegar exatamente essa metade e vou colocar lá no vértice do ângulo. Lá no vértice do ângulo. Qual que é o vértice do meu ângulo? É esse aqui, é o encontro das duas semirretas. Então, eu vou colocar o centro do meu transferidor lá. Agora, eu tenho que alinhar o meu transferidor ou com essa semirreta ou com essa semirreta. Eu vou alinhar o meu transferidor com um dos lados do ângulo. Então, eu vou alinhar aqui, na parte de baixo. Então, eu coloquei no centro, na origem e alinhei. Então, vocês vão perceber que na parte de dentro do meu transferidor aqui é 0. Aonde bate a outra parte? 120. Então, eu verifiquei que este ângulo mede 120 graus. Perceberam como a gente faz a medição? Então, lá na questão número 1, depois que vocês fizerem as medições, né, dá uma pausa no vídeo e depois volta para conferir. Então, a número 1, letra A, tem que dar o resultado 50 graus, a letra B, 22 graus, a letra C, 43 graus e a letra D, 135 graus. Tá legal? Então, verifiquem se vocês acertaram, tá? Na página 147 ainda, pede para a gente construir um ângulo. A gente viu aqui como medir. Então, a gente usa o transferidor, o centro dele lá no vértice, alinha com um dos lados e vê onde bate a outra semirreta. Agora, como que a gente desenha um ângulo? Bom, vamos fazer o desenho de um ângulo aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que fazer uma reta, em qualquer posição que você quiser, tá? Então, eu vou fazer uma reta aqui. Vamos fazer uma reta aqui. Fiz na verdade, um segmento, uma semirreta, né? Não uma reta, fiz uma semirreta. Agora eu vou pensar num ângulo de 30 graus. Então, eu vou colocar o meu transferidor, o centro dele lá no início da minha semirreta, vou alinhar o meu transferidor com a minha semirreta e vou verificar do 0 até o 30 graus. Vou colocar um pontinho aqui no 30. E aí, agora, eu vou traçar da origem até aquele ponto, construindo assim o meu ângulo de
30 graus. Tá? Então, tem um passo a passo. Nessa página aí, que é a página 147, mostra exatamente esse passo a passo de como construir um ângulo. Tá legal? E aí ele pede para que você desenhe no caderno alguns ângulos específicos aí. Tá legal? Eu resolvi para vocês a letra D dessa página. Na página 148, nós temos alguns exercícios. E um dos exercícios é este aqui que vocês vão observar, ó. Letra A. Ele pede para a gente identificar nos ângulos os vértices, os lados e depois classificar cada um deles. Então, essa letra A, como é que a gente vai classificar? Como é que a gente vai dar nome para tudo isso? Bom, então vamos colocar aqui, ó. Então, na letra A, da número 1, lembrando que a gente está lá na página, vamos relembrar aqui, 148, tá? Questão número 1, letra A. Então, lá a gente pode fazer assim, ó, colocar primeiro, como que a gente daria nome para esse ângulo? Eu tenho 3 letras, eu tenho o A, tenho o B e tenho o C. Qual que é o vértice? É o B. Então, eu vou colocar o nome do ângulo como A, B, C. E o B com um acento em cima para indicar que ele é o vértice, tá? ABC. Professora, eu posso colocar outro jeito o nome? Pode colocar C, B, A. Pode também, não tem problema. Desde que o B fique sempre no meio. Normalmente a gente coloca em ordem alfabética, tá? Qual que é o vértice, então, desse ângulo? Vértice do ângulo, a gente vai dizer B, escrever a letra B, que é o vértice. Aí nós temos que também identificar os lados. Quais são os lados desse ângulo? Bom, se o vértice é o B, então a gente tem o lado BA, e aí com aquele risquinho em cima, e o lado BC. Sempre iniciando lá no vértice e indo para a semi-reta, tá? Sempre assim. Então, BA e BC são os lados desse ângulo. E ele é o que na letra A? Ele é um ângulo agudo, reto, obtuso, raso. O que ele é? Ele é um ângulo agudo. Esse é o ângulo, é a classificação desse ângulo A. Então, você vai fazer isso aqui para todos eles, tá, gente? Para a letra B, letra C, até a letra F da página 148. Legal, pessoal? Então, concluímos essa aula e com isso concluímos a nossa apostila. Todos os conteúdos aí da apostila do primeiro bimestre. Então, vai ficar para vocês como uma atividade de casa o seguinte, ó. Vocês podem fazer os exercícios da página 149, beleza, pessoal? Obrigada por me acompanharem nessas aulas e bons estudos para vocês!